Oiê! Cheguei com uma receita que é disparado a mais pedida pelos meus seguidores lá do TikTok e é uma receita que eu penei para conseguir aprender. Acho que eu e qualquer pessoa que trabalha com confeitaria. É uma receita que tem ingredientes simplíssimos, são poucos ingredientes e ela teoricamente é simples, mas tem várias técnicas que você precisa seguir para dar certo e às vezes o clima não ajuda, então às vezes mesmo que você faça tudo certo, ela não vai dar certo, infelizmente. Mas a maior parte das vezes, depois que você domina a técnica, dá tudo certo. E essa receita leva farinha de amêndoas e mais 3 ingredientes, mas é o famoso macarrão. Gente, tem quem goste de comer muito, tem quem fale que é sem graça, mas na minha humilde opinião, quem não gosta de macarrão é porque nunca comeu um macarrão gostoso. E hoje eu vou ensinar a fazer um macarrão com as técnicas certas, que pra mim é o que mais funciona. Tudo que eu testei e deu errado, testei e deu certo, eu vou contar pra vocês. E eu espero que vocês façam, espero que dê certo e espero que Essa vocês gostem receita da leva receita. farinha de amêndoas, açúcar de confeiteiro, não pode ser o que tem adição de amido, que é o impalpável, pode usar da marca União, o Glacúcar, clara de ovo e açúcar refinado. Então, o que a gente vai fazer primeiro é colocar em uma panela as claras e o nosso açúcar refinado. E a gente vai fazer um merengue suíço. O merengue suíço, basicamente, é a gente derreter as nossas claras com açúcar até chegar em 60 graus, ou até você não sentir mais nem um grãozinho de açúcar no seu merengue, na sua mistura. E depois a gente vai bater isso na batedeira até esfriar e criar picos firmes. E aí sim, virou o nosso merengue suíço. Ah, importante, aqui a gente vai usar a temperatura mínima, eu tô usando um cooktop de indução, a gente vai usar na temperatura mínima, se você fizer no seu fogão, temperatura mínima também, e mexendo o tempo todo para não correr risco de cozinhar a nossa clara. Se você não tiver segurança de fazer com ele direto no fogo, você pode pegar um bowl e colocar aqui em cima com água na panela e fazer no banho-maria para garantir que não vai cozinhar. Mas se você ficar mexendo o tempo todo, eu nunca cozinhei, acho difícil que aconteça, mas é importante dar essa dica. Se você quiser ter mais segurança, faz no banho-maria. E agora que a gente já derreteu o nosso açúcar nas nossas claras, a gente vai verter essa mistura no bowl da batedeira e a gente vai bater em velocidade máxima até virar um merengue em picos médios a firmes. Eu vou mostrar pra vocês como é. Importante, este bowl de batedeira tem que estar muito limpo por dentro. Ele não pode ter nenhum resquício de gordura, porque isso pode atrapalhar a montagem do nosso merengue, pode ser que ele não monte. Então, além de lavar muito bem, se você quiser, você pode passar um paninho ou um papelzinho, um papel toalha com álcool 70 ou com um pouquinho do suco do limão, porque isso ajuda a tirar a gordura. Eu costumo usar o álcool e dá super certo. E quando o nosso merengue estiver praticamente em picos firmes, se você quiser colorir o seu macarrão, eu vou colorir o meu de azul, a gente pode adicionar o nosso corante. Ele pode ser corante em pó ou em gel hidrossolúvel, tá? Eu vou usar o em gel agora e vou usar só algumas gotinhas porque eu quero um azul clarinho e isso vai do seu gosto. Se você deixar muito colorido, pode ser que fique um gostinho residual. Então eu vou colocar algumas gotinhas, bater mais um pouquinho até ele homogeneizar a cor e aí já tá bom. Agora que o nosso merengue tá pronto, você pode ir fazendo em paralelo, lógico, mas aí eu não ia conseguir falar com vocês. A gente vai rapidamente misturar o nosso açúcar de confeiteiro com a nossa farinha de amêndoas. Importante, eu não utilizo farinha de amêndoas industrializada, eu compro ela a granel.
Se ela tiver com os grãos muito grandes, você pode passar no processador e passar na peneira também. É o ideal que você peneire. O que vai acontecer se os seus grãos estiverem ok, mas você não peneirar? Pode ser que fique com um pouquinho mais de textura. Pode ser que a casquinha não fique tão lisa e é o que eu vou fazer com vocês para mostrar como fica. Dá certo, mas a casquinha provavelmente vai ficar com um pouquinho mais de grãos, não vai ficar super lisinha, tá? Então eu tô misturando rapidamente os dois aqui e a gente vai incorporar o nosso merengue aqui bem aos poucos. Você pode dividir em dois e ir mexendo com a espátula bem aos poucos e eu vou mostrando pra vocês qual vai ser o ponto do nosso macarrão. O nosso merengue aos poucos. Tem um pouquinho de corante aqui ainda, mas ele vai se misturando sem problemas. Aí, a gente vai misturando de baixo pra cima, bem delicadamente. E quando ele tá perto de ficar homogêneo, eu vou mostrando pra vocês qual vai ser o ponto do nosso macarrão. Ó, vocês estão vendo que ele tá caindo e tá praticamente perdendo o desenho? Aqui significa que ele já tá praticamente bom. Eu vou só tentar homogeneizar um pouquinho mais a cor, eu poderia sim ter batido mais, mas eu gosto desse efeito marmorizado também. Então, só mexer mais um pouquinho para dissolver o restante dessa cor e quando ele estiver desse jeitinho, tá vendo que ele tá perdendo o desenho aos poucos? É porque ele já tá bom. Esse processo que a gente fez agora foi a macarronagem. Você pode fazer esse processo na batedeira também, bem aos poucos, mas eu deixaria isso para quando você estiver acertando bastante já. Então, o nosso ponto basicamente vai ser quando ele estiver esticando assim e ele faz um desenho no bowl que logo se desfaz. Você pode deixar o ponto dele um pouquinho mais durinho e dar uma batidinha a mais quando ele for secar, mas assim é o ponto ideal, tá? Agora, eu vou colocar no nosso saco de confeitar. Eu gosto sempre de deixar um copo ou uma jarrinha para apoiar o saco de confeitar, para ele não cair. E ele provavelmente já vai começar a vazar um pouquinho por baixo. Não tem problema, é por conta do ponto do macarrão mesmo. Aí a gente já vai pingar e antes de fazer tudo isso eu já vou explicar para vocês sobre os materiais que a gente vai usar agora. Para fazer os macarrons é imprescindível que a gente tenha tapetinho de silicone. Tem o que é de qualidade maior, que tem até uma fibra de vidro e ele é bem mais caro, mas você consegue fazer com esse aqui, tá? Ele é um pouquinho mais barato, é um tapete de silicone comum e vocês vão ver que eu vou utilizar essa forma que é bem baixinha para não atrapalhar o crescimento dos nossos macarrões por conta da distribuição do calor. Mas se você não tiver, como eu não tinha até um tempo atrás, você pode usar as costas de uma outra forma para fazer isso. E se você quiser, o que você pode fazer também é marcar com o fundo de um bico de confeitar o tamanho dos seus macarrões, que seriam maiores que esse, mas esse é o primeiro bico que eu mostrei aqui. Você pode marcar o tamanho do seu macarrão para padronizar, ou você pode fazer a mão livre, como você preferir. Hoje eu vou fazer a mão livre. Que mais? Aqui eu tô com o bico perlê, que é esse bico redondinho aqui, para pingar meus macarrões. E vocês vão ver como fica, eu vou mostrar pra vocês enquanto eu pingo, tá bom? Apoiar nosso macarrão, pingar e fazer uma voltinha. Pressionou, parou de pressionar, fez a voltinha. Pressionou,
parou de pressionar, fez a volta. E o que a gente vai fazer logo que a gente terminar de pingar é dar uma batidinha na nossa forma para tirar as bolinhas de ar. Bom, agora com os nossos macarrons já pingadinhos, a gente vai deixar secando. Eu bati bastante, vocês vão ver que eles se juntaram. Por quê? Porque bateu bastante, que ele vai achatando mais. E 2, porque eu pinguei muito próximo. Então, não façam isso. Eu mostrei pra vocês de cima. Sempre tomem esse cuidado de não juntar tanto assim um com o outro para aproveitar o espaço, tá? Outra coisa importante, o pulo do gato a gente vai deixar esse macarrão paradinho, secando por 3 a 4 horas. Sim, vai cuidar da sua vida, fazer uma comida, almoçar, tirar um cochilo, ver uma TV, fazer o que você quiser, mas deixa esses bichinhos secando, porque isso é muito importante para o processo de crescimento deles. Eu vou mostrar para vocês como deve estar o ponto quando a gente for colocar no forno, mas ele vai criar uma película, assim como acontece com o suspiro, porque são receitas, querendo ou não, muito parecidas. O que vai de diferente é a farinha de amêndoas. Ele cria uma película e quando você encosta o seu dedo não gruda. Então se eu encostar no meu macarrão agora que eu acabei de pingar, meu dedo vai grudar. Daqui umas 3, 4 horas ele já vai estar com essa casquinha sequinha por cima e é assim que ele precisa estar, tá bom? Vocês também devem ter reparado pelos ingredientes que é um sabor bem neutro, o da casquinha do macarrão. A não ser que você coloque chocolate aí ao invés do corante, você pode colocar uns 5 gramas de cacau, ou até menos, uns 3 a 5 gramas de cacau em pó. Cacau em pó, não chocolate. Mas o sabor é super neutro, então você pode colocar o que você quiser de sabor no recheio. A gente costuma fazer com ganache, pode colocar brigadeiro também, mas eu prefiro com ganache. E aqui eu vou ensinar uma ganache simples e bem básica pra vocês. A gente vai deixar ela descansando antes da gente pingar nos macarrons, mas vai ser basicamente creme de leite, chocolate branco. Você pode colocar um pouquinho de essência de baunilha, alguma coisa que você queira, ou saborizar com uma geleia, se você quiser que não seja neutro, né? Você pode fazer uma geleia de frutas vermelhas, uma geleia de morango, pode saborizar da forma que você preferir, com raspinha de limão, enfim. Aqui eu vou fazer um recheio neutro de ganache branca. Você pode pintar de azul se você quiser, ou se você quiser deixar a ganache da cor natural, você pode também. Bom, passaram-se mais do que 3 horas e agora com os macarrons já sequinhos, ó, vou encostar e ele não gruda no meu dedo. Com eles já sequinhos, a gente vai colocar no forno de 15 a 20 minutinhos. E para quem tem forno elétrico, com certeza vai ser mais fácil, porque a gente precisa de uma temperatura entre 120 e 135 graus. Eu sempre costumo usar o 120, mas se o seu forno for a gás e a temperatura mínima for de 180, você pode deixar a porta entreaberta e colocar 2 colheres de pau para segurar a porta um pouquinho aberta na hora de assar. Isso não garante que o seu macarrão vá crescer uniformemente, tá? Talvez tenha um pouquinho mais de aquecimento em um lado do que do outro, e aí pode ser que ele fique com o pezinho mais alto em um dos lados. Mas é a única forma de fazer para quem tem um forno que não chegue a uma temperatura tão baixa. Mas se você tem forno elétrico ou um forno que chegue a uma temperatura mais baixinha, é só fazer isso. Vamos assar nossos macarrões.
finalmente ficaram prontos os nossos macarrons e eu quis fazer de duas formas diferentes para mostrar para vocês a diferença de temperatura. Então, esse aqui eu vou filmar direitinho, mas esse primeiro eu assei na temperatura de 135 graus e ele deu certo, mas no final da cocção, lá perto dos 20 minutinhos, ele escureceu um pouquinho nas bordas, enquanto o outro que a gente assou a 120 graus, ele ficou mais azulzinho, ele não perdeu tanta coloração. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Ó, aqui nós temos os nossos macarrons que deram uma escurecidinha, que a gente assou a 135 graus. Deixa eu tirar umzinho pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo que ele deu uma escurecidinha aqui nas bordas? E aí, desse outro lado, nós temos o nosso que foi assado a 120 graus. E ficou assim, bem mais azulzinho. Ó, bem mais azul, tá vendo? Então, essa é a principal diferença. Agora, outra coisa que eu vou mostrar pra vocês é como alguns macarrons, nesse tapetinho de silicone que é mais fino, eles vão ficar com um pedacinho do meio deles grudadinho, mesmo que eles já estejam no ponto. O ponto é quando você balança a parte de cima da casquinha e ele não desfaz, ele só dá uma leve balançadinha. Eu vou mostrar pra vocês também. Então, quando você tem um tapete, que é o Silpá, por exemplo, que é uma marca de tapetinho de silicone que é mais premium, né, mais cara inclusive, ele vai desgrudar com a maior facilidade do mundo. Aqui talvez fiquem uns pedacinhos grudadinhos, mas gente, no resultado final, depois que a gente recheia, fica tudo certinho, tá bom? A gente vai virar os nossos macarrons pra baixo e vai puxando, tá vendo que tem um pouquinho que ficou ainda? Isso não é falta de cocção, tá, gente? Não necessariamente. Em alguns casos alguns saem perfeitinhos, mas por conta da qualidade do tapete, alguns vão dar uma grudadinha. Agora, o que a gente vai fazer é achar os parzinhos dos nossos macarrons, que é nada mais do que ir procurando aqui na nossa assadeira, com eles já soltos, e ver quais se encaixam e são os parzinhos perfeitos. Você separa os parzinhos, eu costumo virar um de barriga para baixo e outro de barriga para cima para separar o par. E aí a gente vai rechear com a nossa ganache que já tá aqui no saco de confeitar. Você pode usar bico de confeitar se quiser, mas nesse caso eu não acho necessário. É só dar um cortezinho bem pequenininho para não sair muito recheio e preencher. Agora, com os nossos macarrons já recheados, a gente deve voltá-los para a forma e deixar refrigerar para que a nossa ganache fique bem firme, senão pode ser que ele fique tortinho, porque vai dar uma sambadinha. E para comer, o ideal é que você coma no dia seguinte, porque a umidade vai ter sido um pouquinho absorvida, a umidade da ganache, então ele vai ficar ainda mais macio por dentro. Mas é lógico que eu vou fazer o sacrifício de morder um aqui com vocês, pra gente ver a delícia que é um macarrão. Impecável! E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Me falem se vocês fizeram a receita e se deu certo. E me fala qual a próxima receita que você quer ver aqui. Um beijo!